Olá, pessoal. A aula de hoje é de História e nós vamos falar sobre o registro das vacinas. A gente está falando sobre os documentos, né? E essa carteira de vacinação, esse registro das vacinas, como queiram chamar, também é um documento, tá? Então, acompanhem comigo no livro 3, na página 202. Vamos lá. Vou ler um pouquinho como está no livro 3 para vocês se apropriarem, que eu sei que muitos ainda não estão com o livro, né, em mãos ou tem que ficar abrindo várias abas. Então, assim, eu compartilhei a página do livro para vocês acompanharem sem ficar com essa preocupação, tá ok? A vacinação é hoje uma das medidas mais importantes e eficazes no controle de doenças infecciosas. Ao vacinar, garantimos a saúde do indivíduo e da comunidade em que ele está inserido, reduzindo o risco de surtos e epidemias, porque quanto menos pessoas se contaminarem, ou seja, se tiverem a doença, menos pessoas vão ser portadores para poder passar essa doença adiante, né? Então, assim, a vacina é importante para isso, porque automaticamente você ficando imune, você não pega a doença e você não transmite. Então, é importante você se vacinar por si próprio e também pelos outros, para essa doença não se propagar, né? O cartão de vacina é outro importante documento que a criança recebe ao nascer e que deve ser respeitado. O seu preenchimento adequado permite aos profissionais da saúde e aos pais terem acesso a informações sobre o crescimento e desenvolvimento da criança, além de acompanhar o calendário de vacinas. Nessa carteirinha de vacinação, nesse registro das vacinas, fica também registrado o crescimento da criança, o desenvolvimento. Então, se preencher adequadamente, corretamente, ali é um documento que vai mostrar essa evolução da criança, do crescimento, do desenvolvimento. Tem várias informações importantes ali dentro sobre a saúde da criança, ok? Então, e outra função bem importante é ficar atento à data da próxima vacina, para poder seguir direitinho aquele calendário, né? Porque tem vacina que você toma uma dose, tem vacina que você toma duas, tem vacina que você toma 3 doses. Então, ali, quando você toma a primeira dose, já fica marcado quando você precisa voltar para tomar a segunda ou a terceira. Então, é importante olhar e acompanhar esse calendário de vacinação, que fica ali registrado, tá ok? É fundamental que a área de saúde e as famílias exerçam a prática adequada de vacinação, para que as crianças possam crescer mais saudáveis. Diversas campanhas de incentivo à vacinação foram criadas, mas uma delas foi muito marcante, a campanha do Zé Gotinha. Esse rapaz aí, ó, com a cabeça em formato de gota, esse era o Zé Gotinha, ele era o mascote dessa campanha. Por isso que a gente colocou aí para vocês saberem, né, quem é, quem não sabe. Inicialmente, a personagem foi criada para a campanha contra a poliomielite, mas posteriormente tornou-se um símbolo das campanhas nacionais de vacinação. Ele foi criado para essa doença específica, a poliomielite. Mas depois, assim, a divulgação foi tão bacana, tão grande, que eles usaram para todas as campanhas de vacinação. E aí em cima a gente colocou a vacinação por injeção e embaixo com gotinha, né? Porque são as duas formas que a gente conhece como vacinação. No Brasil, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente um grande número de vacinas contra diversas doenças graves. Todos devem estar atentos ao calendário básico de vacinação. Devem levar seus filhos e estimular os parentes a irem aos postos de saúde para serem vacinados nas idades recomendadas. E é importante também lembrar que tem vacina que você toma criança e depois você só toma 10 anos depois, e não pode esquecer, né? Então precisa ficar atento a esse calendário para ficar sempre em dia, porque se passar muito, você vai ficar desprotegido e pode ficar vulnerável a alguma doença, ok? Então, lembra o papai e a mamãe, olha a minha carteirinha de vacinação, tá em dia? Vê se tem alguma data aí faltando, alguma vacina que já tenha passado a data. Fica de olho para poder
cumprir direitinho e todo mundo ficar bem, saudável, protegido. A vacinação protege aqueles que recebem a vacina e também ajuda a comunidade como um todo, uma vez que, quanto mais pessoas são vacinadas em uma comunidade, menor é a chance de qualquer um de seus integrantes ficar doente. Ela pode ainda contribuir para a erradicação completa de algumas doenças. O que é erradicação? É essa doença não existir mais. Quando todo mundo se vacina, todo mundo se protege, não tem como ela continuar sendo passada, né? Sendo propagada. Então, ela fica parada. Então, foi o caso do sarampo há um tempo atrás. Teve um tempo que ficou é, na estatística não tinha números de pessoas com sarampo. Aí as pessoas relaxaram, acharam que não precisava, aí voltaram a acontecer alguns casos. Então a gente precisa estar mesmo com a doença erradicada, a gente precisa se vacinar, se proteger, para que não retorne, para que ela não volte. A exemplo da varíola. Varíola é uma doença e cujo último registro no mundo é de 1977. Mas até hoje as pessoas tomam vacina, porque pode ser que num escape desse ela volte, né? Mas assim, se ninguém tiver a doença, como é que vai passar? Como é que vai transmitir? Mas ainda assim é importante ficar com todas as vacinas de todas as doenças em dia, visto o que aconteceu com o sarampo. O sarampo foi um exemplo. Aconteceu, tudo bem, não tem mais casos, as pessoas começaram a relaxar, não tomaram mais a vacina como deveriam, e aí voltou a aparecer. Então, o importante é prevenir, tá bom? Bom, como proposta de casa, páginas 204 e 205, tá? Podem fazer as atividades. Na próxima aula nós vamos corrigir. Até mais.